Boa tarde a todos. Então, aqui é a UME Alvorada. Nós estamos hoje, então, com as nossas irmãs Marisa, que trabalha junto ao AFA, área da família, na UME Alvorada. E nós temos a nossa expositora de hoje, a Rosângela Silveira, que vai falar sobre o Evangelho no Lar, que é também uma atividade da área da família. Então, antes de passarmos a elas a palavra, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, neste momento, convidamos a todos para mentalizarmos o Cristo. Senhor, aqui estamos neste momento para dialogar, para refletirmos sobre essa instituição tão importante que é a família, que nos faz evoluir. Então, pedimos ao Senhor o amparo, a assistência, para que possamos desenvolver da melhor maneira possível, sintonizando com intuições, com o amparo da equipe espiritual. Então, que esta atividade seja abençoada e obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que assim seja. Muito bem, como eu estava falando então, não é? Hoje é o encerramento do mês espírita de Alvorada, não é? Nós estamos então com uma atividade que vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar vai ser explicado, não é? Eu ia falar algumas coisas, mas vai ser explicado pelas nossas irmãs, muito bem explicado, tá? Então eu vou passar agora a palavra a Marisa, né? A nossa Marizinha, e ela vai tecer algumas considerações também. Tá? Muito obrigado. Fiquem então com Deus. Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria, né, estar aqui mais uma vez, um domingo à tarde, comemorando o nosso mês espírita da UME Alvorada. Então, como o Sandro já falou, né, do tema de hoje, que a nossa expositora vai nos esclarecer, é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é fundamental não apenas na área da família e nossos centros espíritas, mas ele é muito importante em nossas casas, nossos lares, junto às nossas famílias, para nos auxiliar na harmonia do nosso lar. E principalmente, né, meus irmãos, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, é de suma importância convidarmos a Jesus a entrar em nossos lares. Porque o Evangelho no lar é Cristo falando aos nossos corações. Mas quem vai nos explicar melhor, nos trazer as considerações, né, as reflexões sobre esse tema tão importante para nós, é a nossa querida irmã Rosângela, trabalhadora do GEAC. Microfone, Rosângela. Isso, foi. Vamos de novo, então. Queridos amigos, queridos irmãos, boa tarde. Que a paz de Deus e de Jesus esteja nos corações de todos neste momento. Nós estamos hoje aqui com muita alegria e com muita gratidão a convite da UME de Alvorada para falarmos um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Jesus. E falar sobre o Evangelho de Jesus sempre nos causa um prazer muito grande, porque Jesus é a representação mais pura do amor de Deus por todos nós. E nós vamos trazer aqui, de início, para iniciarmos as nossas reflexões, uma fala de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração,
e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11. Mas hoje nós estamos aqui para falarmos sobre um tema específico: o Evangelho no lar, à luz da doutrina espírita. Todos nós que somos espíritas já temos a consciência da importância desta prática no nosso lar. O que nós temos visto até o momento é que nós temos muito ido às igrejas, aos templos religiosos, às casas espíritas, falar sobre Jesus e falar sobre o seu Evangelho. Então agora é neste momento, mais do que nunca, que nós precisamos trazer este Evangelho de Jesus para dentro dos nossos lares. Por quê, meus irmãos? Porque nós todos fazemos parte de uma grande escola, de um grande educandário que se chama planeta Terra. E neste planeta Terra, nós todos somos aprendizes. E o nosso mestre, nosso maior mestre, é Jesus. O nosso querido, amado Jesus. Ele é o nosso guia. Ele é o único ser que nos serve de inspiração, que nos serve de modelo. É o governante espiritual do nosso planeta. É o único governante a quem nós devemos fidelidade. E o que ele nos trouxe? O que ele nos traz no seu Evangelho? A boa nova, a esperança. Ele nos traz esclarecimentos, ele nos traz consolação. Mas ele não fica simplesmente na questão do consolo. Ele nos chama ao trabalho, ele nos convida a trabalharmos na sua seara. E nós, espíritas, já estamos sendo chamados há tantos e tantos séculos. E este é o momento, então, de nós colocarmos em prática os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. E nada melhor do que o nosso lar. E nós, como discípulos desse Mestre amado que é Jesus, o que devemos fazer? Como devemos trabalhar? Como devemos nos sentir? Nós trouxemos do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 8 desta obra, que se chama Bom Ânimo. Aqui neste capítulo, Humberto de Campos nos apresenta um diálogo entre Jesus e Bartolomeu. Bartolomeu, conforme Humberto de Campos, foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. No entanto, ele era triste. Várias e várias vezes Jesus o pegava, o surpreendia com meditações profundas e dolorosas. E no momento, Jesus, com todo o seu carinho e com toda aquela atenção que ele dedica a todos os seus discípulos, a nós principalmente, ele conversou com Bartolomeu e o Bartolomeu desabafou. Ele disse o seguinte: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Jesus ouvia Bartolomeu e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Esta é uma pergunta que Jesus fez a Bartolomeu e que todos nós também devemos fazer a todos que somos aprendizes e discípulos de Jesus. Uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe do trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra.
Então Jesus disse naquele momento que o seu reino ainda não era deste mundo, mas que um dia a terra será este reino. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem esta certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, em primeiro lugar, cada um de nós que fazemos parte deste planetinha, devemos desenvolver este fruto do evangelho dentro de nós, evangelizar-nos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. E o Bartolomeu, ouvindo estas considerações de Jesus, mas ele continuava, no entanto, com algumas dificuldades, como todos nós, com aquelas incertezas, com aquelas inseguranças. E ele perguntou para Jesus: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. Então Jesus aqui ele nos diz que o seu Evangelho é uma proposta de transformação. Tudo que ele nos trouxe é a verdade. É a verdade que preside agora, neste momento em que nós nos encontramos aqui, e que será para todo sempre. Então é ela que vai fazer com que nós nos transformemos. É um trabalho a ser realizado por todos nós. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. O bom ânimo, que nós realizemos as tarefas que Jesus nos propõe com alegria, com bom ânimo, com esperança, com coragem. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Mas Bartolomeu pergunta novamente: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Jesus continua respondendo: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muita vez, amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades de Deus? Mas não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Vejamos só, meus irmãos, que o Bartolomeu, apesar de todos os esclarecimentos de Jesus, ele ainda continuava com dúvidas, ainda como nós, até hoje, continuamos com muitas dúvidas. Mas Jesus, sempre solícito, lhe respondeu: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Olha só a nossa tarefa, devemos ser semeadores de paz e de alegria. E com estas palavras, Bartolomeu foi para casa, foi pensando, refletindo, e ele finalmente entendeu o que Jesus queria dizer. E quando ele chegou em casa, enfrentando a sua família, que muito desprezava, chamando-o por impropérios, o pai acusando-o de mau filho, ele simplesmente ficou quieto, ficou em silêncio,
porque ele sabia que eles não o conheciam da mesma forma, que eles não conheciam Jesus, aliás, o Evangelho, da mesma forma que ele conhecia. Quando ele enfrentara as adversidades no seu serviço, ficou calmo, ficou tranquilo. Então, Bartolomeu, naquele momento, ele mudou de atitude. E aqui, continua Humberto de Campos falando, Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos os observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Aqui Humberto de Campos fala em sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo e a nova atitude mental de seu discípulo. Jesus, quando veio até nós, ele veio nos trazendo a proposta de regeneração, de nós todos nos transformarmos através do amor. E a nossa atitude, qual é a atitude de cada discípulo, de todos nós que somos aprendizes nessa grande escola que é o planeta Terra? A nova atitude mental que nós devemos assumir. Então, é isso o que o Evangelho de Jesus nos convida a realizarmos, uma nova atitude mental. E quando nós trazemos o Evangelho para dentro do nosso lar, à luz da doutrina espírita, nós perguntamos, mas por que à luz da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita nos oferece ferramentas maravilhosas de esclarecimento que vão fazer com que todos esses ensinamentos de Jesus façam sentido. A vida futura. Nós, através da querida doutrina espírita, agora já temos a consciência de que nós somos espírito na essência. Nós somos os seres inteligentes da criação. E nós temos um propósito diferente do propósito de todos os demais seres da criação, que é o propósito de evoluir, de progredir. E nós só podemos evoluir e nós só podemos progredir através do processo de através do processo da reencarnação, através do processo da reencarnação, através das várias experiências que nós vamos ter no contato com a sociedade, no contato com as outras pessoas. E nós, para podermos, então, adentrarmos nesta sociedade com esse contato social, precisamos adentrarmos por alguma porta, por algum local. E esse local é justamente a família, que é a primeira sociedade que nós conhecemos. A família, que é esta pequena sociedade, mas que é a mais importante porque ela forma o todo. É ela que forma a base de toda uma sociedade. É ela que exporta para a sociedade as pessoas que um dia serão seus administradores nas mais diversas áreas de atividade humana. É por isso, então, que o Evangelho no lar é um dos mais importantes mecanismos da evolução humana, porque ele faz com que nós estreitemos os nossos laços que podem ser tanto de afeto, quando nós nos encontramos, reencontramos, ou de desafeto. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos o Allan Kardec falando sobre os dois tipos de família que existem. As famílias que são os seres reunidos através dos laços materiais, os parentescos materiais e os parentescos espirituais. Como é que são formadas as nossas famílias? Hoje nós sabemos que a família, ao longo de todo esse desenvolvimento da humanidade terrena, veio sofrendo várias alterações, né? Veio se apresentando em vários formatos diferentes. Mas aqui nós não entrando muito na questão dos diversos formatos de família que existem, o que nos importa entender é que aquelas pessoas que estão ali reunidas naquele lar, compondo aquela família, são espíritos que vieram com uma proposta de evolução. São espíritos que já se conheceram muitas vezes em outras eras, que formaram laços de amizade, laços de afeto, e que agora vêm, então, para continuar a sua proposta evolutiva, fortalecendo esses laços. Mas também pode acontecer que muitas vezes ali nesta família nós possamos nos reencontrar com aqueles nossos desafetos do passado,
aqueles que foram os nossos inimigos do passado. E é ali naquele momento em que nós podemos ver se cumprir de uma forma muito mais plena o amai os vossos inimigos, ali dentro daquele lar. E também existem outros espíritos que eventualmente não nos conheceram, mas que possuem a mesma proposta de evolução que nós e estão ali, então, em termos provacionais, para aprenderem conosco e nós também aprendermos com estes irmãos. Então, o que acontece? Toda vez que nós nos reunimos ali, nesse lar, nós precisamos aprendermos a nos amar. Esta é a maior proposta da família, não importa qual seja o seu formato, mas nós estamos todos aqui para aprendermos a nos amar, a desenvolvermos e a nos fortalecermos, a fortalecermos os laços de fraternidade. Somente assim, com os laços fortalecidos, com os laços da família fortes, é que nós poderemos também possuir uma sociedade com os laços sociais mais fortalecidos. Ali no Livro dos Espíritos é perguntado, o Allan Kardec pergunta para os espíritos da codificação o que aconteceria com o relaxamento dos laços de família. Aconteceria, os espíritos nos dizem, um embrutecimento, um fortalecimento do egoísmo. Porque nós sabemos que hoje em dia, o que mais impede a nossa evolução, o que mais impede o nosso progresso moral, são as duas chagas que são o orgulho e o egoísmo. Então, se fossem relaxados esses laços de família, o que aconteceria é que o egoísmo se instalaria na nossa sociedade. Então, é ali na família que nós aprendemos a dividir, que nós compartilhamos, que nós aprendemos a respeitar, que nós desejamos o bem do outro, que nós compartilhamos, que nós temos o cuidado, que desenvolvemos o afeto, o carinho, que nós adquirimos, que recebemos a proteção. Tantas vezes nós nos sentimos tristes, entristecidos por algumas situações que aconteceram lá fora. Então, o que acontece? Lá dentro do lar, nós recebemos aquele aconchego, nós nos sentimos confortados. Então, a família é que nos ajuda a crescer. É esta família que nos fortalece. E esta família, então, que é esta pequena sociedade tão importante, que é a base de toda a sociedade humana, ela possui, portanto, uma missão muito grande, que é uma missão educadora. E o que é educar? Educar é tirar de dentro de nós todas aquelas potencialidades, todos aqueles sentimentos que nós possuímos, a tolerância, o amor, o respeito. É tão importante, não é, meus irmãos? Hoje em dia nós vemos tantos discursos de ódios, nós estamos numa sociedade que parece, algumas pessoas até dizem, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Nós vamos evoluir. É para isso que nós estamos aqui. O plano material, né, a Terra, o nosso planetinha Terra, essa nossa querida morada, vai evoluir, mas nós precisamos trabalhar. Então, muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, ficam preocupadas, e é no momento em que nós estamos estudando o Evangelho, que nós recebemos este fortalecimento. Então, é por isso que a família, com esta função, que este objetivo de educar, ela precisa de um apoio. E esse apoio é a prece, é a oração. Quando nós estamos reunidos em família, quando nós fazemos as nossas preces e as nossas orações, nós estamos também atraindo para nós aqueles irmãos superiores, aqueles amigos da espiritualidade superior que vão nos auxiliar, que vão vir em nosso socorro. Nós estamos elevando os nossos pensamentos, nós estamos mudando o nosso padrão vibratório. Estamos, como ali nos falava sobre o Bartolomeu, adotando uma nova atitude mental. Né? É isso que nós estamos adquirindo através da prece, através da oração. E a oração da família, ela nos fortalece. A nível espiritual, nós sabemos, e temos obras do André Luiz que muito bem nos descrevem, que a nível espiritual nós temos ali amigos que vêm estudar conosco, amigos que se organizam de estarem naquele mesmo dia e naquele horário em que nós determinamos que vamos estar estudando o Evangelho no lar. Eles estarão ali nos auxiliando, nos inspirando, nos fortalecendo, muitas vezes
dependendo da nossa mudança de atitude, o nosso lar será um posto avançado, onde os amigos da espiritualidade superior vêm e socorrem aqueles espíritos, né, que estão desorientados, enfermos, que precisam de orientação. Então, é necessário que, neste momento, nós nos unamos, que nós unamos os nossos sentimentos e que nós tenhamos a certeza de que quando estamos falando sobre Jesus, quando estamos refletindo sobre os seus ensinamentos, ele está ali no nosso lar conosco. Imaginemos, irmãos, que o André Luiz nos diz que toda vez que um lar está em prece, está em oração, todas as demais casas que fazem parte, não é, da rua, no quarteirão, elas são iluminadas. Se nós estamos num prédio, num apartamento, todos os demais vizinhos, todos os demais apartamentos, eles também são iluminados, porque nós atraímos para nós estas irradiações, estas vibrações de paz, não é? Estas energias de amor. Imaginemos se no mesmo horário, mais outras casas, mais outros lares estiverem orando. Imaginemos então o nosso planeta todo, irradiando uma luz, e essa luz que faz com que aqueles inimigos do bem se afastem de nós, que são aquelas paredes que são erguidas, não é? No nosso lar, aquelas paredes que formam um escudo, não é o plano espiritual superior, não são os amigos que vão vir como um passe de mágica levantar estas paredes, não é? Somos nós, através dos nossos pensamentos, através da nossa melhora, da nossa sincera, não é, vontade de nos melhorarmos. Nós sabemos que nós não vamos nos tornar santos de uma hora para outra. Sabemos disso, sabemos das nossas limitações. Mas é a nossa vontade, é a nossa sinceridade no momento, a nossa intenção de nos melhorarmos, que vai fazer com que nós, automaticamente, aos poucos, nós comecemos, então, a mudar o nosso nível de relacionamento dentro do lar, dentro da família, com os nossos filhos, aqueles de nós que temos crianças. É importante que nós tragamos os nossos filhos para estudar o Evangelho. Olha, nós vamos aqui falar sobre Jesus, Jesus nosso irmão, fazendo com que os nossos filhos conheçam que todos nós fazemos parte de uma grande família, que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem, e que nós precisamos evoluir. Então, de uma família evangelizada, nós estaremos criando pessoas evangelizadas que estarão então transformando o mundo. Nós temos aqui, nessa obra intitulada Educação com Jesus, a Conquista do Reino, diversos autores, né? Editora da Félix, onde nos fala sobre educar. Ora, o espírita consciente sabe que educar é formar o homem ético, o homem pensante, o homem singular. Educar é tornar o profissional, o técnico, o especialista, uma criatura realmente humana, pois o homem não pode agir como uma máquina ou um computador previamente programado. O homem deve ser o guia do técnico, do especialista. Primeiro, o homem ético, depois o profissional. Primeiro, o irmão, depois o médico. Primeiro, o cidadão educado, pensante, cônscio de sua identidade e de seus deveres como membro de uma sociedade de iguais. Depois, o engenheiro, o advogado, o professor, o administrador, o político ou o comerciante. Então, vejamos o quanto esta educação, que não é essa educação que nós vamos encontrar lá nas escolas, aquela que desenvolve o nosso intelecto, mas é essa educação moral que nós adquirimos no nosso lar, através do exemplo que nós, pais, vamos dar aos nossos filhos, para torná-los pessoas, homens de bem. E nós que somos espíritas, conhecemos as nossas responsabilidades mais do que nunca. Nós sabemos que o nosso planeta Terra, ele vai evoluir, ele precisa evoluir. E para que isso aconteça, é necessário que nós nos evangelizemos através dos nossos lares, para que nós possamos todos ser realmente
aqueles trabalhadores da última hora, que o que importa é a qualidade do trabalho e não a quantidade. Que o que importa para Jesus é que nós sejamos os seus fiéis seguidores, que nós nos armemos sim com as suas armas, com a sua arma única, que é o amor. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, este é o primeiro chamamento, o primeiro dever de todos nós, amarmos-nos. E nós só poderemos nos amar se efetivamente nós entendermos os ensinamentos deste nosso querido mestre, que está entre nós, que nos inspira, que a todo momento está nos solicitando para que o sigamos, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, meus queridos irmãos, neste momento nós encerramos a nossa fala, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, e esperamos que todos nós, mais do que nunca, tenhamos a consciência, tenhamos a responsabilidade de tornarmos o nosso mundo melhor, porque certamente ele se tornará, porque Deus o quer, e assim será. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Mas, nossa querida irmã Rosângela, agradecemos, né, por essa explanação, belas palavras, os ensinamentos de Jesus, nossa, como nos conforta os nossos corações. Mas, Rosângela, eu tenho aqui uma perguntinha. Em meio a tudo que vivemos no Brasil, desde o seu descobrimento, né? Desde que descobriram o Brasil, aí eu quero te fazer uma perguntinha. O Brasil é mesmo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Nossa, essa é uma questão muito importante, não é? Que muitos de nós ainda têm dúvidas. Existe aquela obra chamada Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra que, a primeiro momento assim que nós lemos esta obra, nós ficamos pensando, puxa vida, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que maravilha, não é? E quando nós começamos a imaginar que ele é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a gente pensa, poxa, mas então o Brasil ele vai se tornar um país rico, uma superpotência, ele vai se tornar poderoso, todos os demais vão se curvar diante dele. É isso que nós pensamos. E então, pensando nisso, nós ficamos esperando, tá, aguardando, mas e quando é que vai começar? E quando é que vai ser? Quando é que o Brasil finalmente vai se tornar a pátria do Evangelho? Ele já é a pátria do Evangelho, né? E como, com tantas dificuldades, outro dia, assistindo um programa na televisão, era um programa de entrevistas, onde se encontrava o Divaldo, Haroldo Dutra e demais assim, representantes, né, da doutrina. Ele estava sendo conduzido esse programa pelo André Trigueiro. E o André Trigueiro, ele fez todo assim, um relato da situação atual do país. Todas as dificuldades, não é, que nós muito bem conhecemos, as tristezas, problemas. E depois de discorrer todas essas dificuldades, todos esses problemas, ele perguntou, mas e daí? Com tudo isso, nós podemos realmente dizer, afirmar, que o Brasil é a pátria do Evangelho? E o Haroldo Dutra, que estava lá sentadinho, né, com aquele jeitinho dele, levantou a mão e disse assim, posso responder? E ele tomou a palavra. E ele começou a falar realmente sobre esta questão toda, não é, que nós pensamos, né, que nós começamos a imaginar quando lemos esta obra, mas nós deixamos passar alguns detalhes. E o que nos diz? O Brasil é, sim, o coração do mundo, pátria do Evangelho, porque foi uma missão, né, que foi confiada ao Brasil por Jesus. Jesus confiou essa missão para o Brasil. O que acontece? Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 573, se não nos enganamos, 573, onde nos vai falar sobre missão.
O que é uma missão? Se os irmãos nos permitem, eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, onde é 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Missão dos espíritos encarnados. Primeiro, né, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Então, primeiro, em uma missão, o espírito se depura e depois, então, ele concorre para os desígnios da providência. O que é se depurar? Depurar-se significa sacrifício, significa trabalho, dificuldades. Quanto mais uma missão for importante, mais dificuldades e mais problemas vão ocorrer. Todos os grandes missionários que nós conhecemos, quer encarnados ou desencarnados, quer espíritas ou não, que nós conhecemos no mundo, missionários, todos eles passaram por dificuldades. Quer sejam problemas financeiros, problemas de saúde, não importa. E quanto maior a missão, mais difícil e mais problemas ocorrem. Brasil, país, uma missão a nível coletivo. Uma missão grandiosa que Jesus confiou a esta nação. Disso, né, dessa definição de missão, nós já sabemos então. Então, quer dizer que não são tudo flores. Se o Brasil tem esta grande missão, e quanto maior a missão, mais dificuldades, então é por isso que existem as grandes dificuldades. A missão grandiosa, né, que o Brasil recebeu é em nível espiritual e não em nível material. Pelo menos no primeiro momento. Não a nível material. Por isso ele já é, sim, a pátria do Evangelho. Jesus, depois da Idade Média, né, conta lá na obra, começa dizendo que Jesus, ele vem, não é, como um gestor, verificar o que foi que aconteceu com o seu evangelho, o que fizeram o velho mundo, os europeus, com o seu evangelho. E ele percebe o caos que se instalou. E ele fica não muito satisfeito. E ele, então, resolve tomar uma providência. Ele vai transplantar aquela plantinha do evangelho que ele plantou lá na Palestina e vai transferi-la para um outro local onde ainda nem havia sido descoberto, para o Brasil. E Jesus chama para ser o nosso governante do nosso país, Ismael. E o Ismael, quando recebe esta oportunidade, não é, de transplantar essa plantinha lá do Evangelho para o Brasil, para esse novo continente, para a terra do Cruzeiro do Sul, porque o Brasil, né, nós ficamos no hemisfério sul, então o Brasil é o único país onde todos os anos, durante todo o ano, a constelação do Cruzeiro do Sul pode ser vista, o que não acontece com as outras constelações que existem no céu. E ele tem esse formato de coração, né? O coração do mundo. Quando Ismael recebeu esta oportunidade de ser o governador do Brasil, ele ficou feliz. Jesus viu que Ismael saiu alegre, contente, e ficou observando Ismael. Quieto, tranquilo, não disse nada. E foi então, depois de algum tempo, Brasil descoberto, não é? Houve todo, né, aquele momento em que os portugueses, né, descobriram o Brasil. Alguns diziam, não, mas o Brasil foi descoberto ao acaso. Não houve nada, não houve nenhum acaso nisso, né? Todos foram, né, os emissários, aqueles trabalhadores, né, da espiritualidade superior, a comando também do Ismael, que fizeram com que o Brasil fosse, então, descoberto. E Jesus disse, olha, você vai pegar, né, o povo mais trabalhador e mais pobre da Europa, que ainda não havia sido corrompido, que eram os portugueses,
Você vai na África, vai pegar os nossos irmãos da África e vai também unir com aqueles espíritos mais puros que já estão lá na terra, que são os indígenas. O Ismael ficou maravilhado com isso, maravilha. Mas o tempo foi passando, o Brasil descoberto, as coisas foram acontecendo e os problemas foram surgindo. E foram surgindo, até que chegou um momento em que Ismael ficou tão preocupado, tão desesperado, que ele foi falar com Jesus, porque ele viu que os problemas eram tantos, as dificuldades eram tantas, começou a escravidão dos negros da África. E daí o Ismael não aguentou e foi falar, pediu uma audiência com Jesus. Sentou-se à frente de Jesus. Isto está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, relatado por Humberto de Campos. E ele começou a chorar. O anjo Ismael começou a chorar e começou a dizer para Jesus, mestre, não vai dar certo. Mestre, o senhor me pediu para eu ir buscar o povo mais simples, o povo mais pobre e trabalhador que tinha na Europa, que eram os portugueses, eu trouxe. Eles se tornaram ricos e não quiseram trabalhar. Eu trouxe os irmãos da África, eles escravizaram os irmãos da África, e olha só o que fizeram com os indígenas. Não vai dar certo, mestre, não vai dar certo. E Jesus quieto, só ouvindo aquilo que o Ismael falava. E até que chegou um momento em que o Ismael, ele caiu em prantos. E daí Jesus, então, encontrou a solução. Vejam só, meus irmãos, vejamos só qual foi a solução que Jesus encontrou. Ele disse, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra. Quando Jesus falou isso para Ismael, ele já ficou preocupado. Eu vim trazer um problema, ele pensou, eu vim trazer um problema para Jesus. E ele me dá um problema maior ainda, eu vou nas zonas mais tenebrosas da terra. E ficou escutando Jesus. Você vai e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas. Todos os que faliram na Inquisição. Todos os políticos corruptos. Todos os generais assassinos do mundo. Todos os religiosos que se transviaram por 3 ou 4 mil anos. Você vai chamá-los. E qual é a ideia, mestre? O Ismael perguntou. A ideia é que mande todos para o Brasil. Essa é a ideia. Vejamos os espíritos que vieram encarnar aqui no Brasil. O Ismael disse, eles não vão me seguir, mestre. Vai, Ismael. Vai e convide-os. Você vai até eles. Você vai levantar a minha bandeira, Deus, Cristo e caridade, e vai convidá-los para que eles sigam. E neste momento, todos estes espíritos falidos seguiram Ismael e vieram encarnar aqui no Brasil. Neste momento, então, ou até este momento, o Ismael não havia entendido o que deveria ser a pátria do Evangelho. E é aí, neste momento, que Jesus esclarece. Porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É por isso que o nosso Brasil, ele abarca todo este tipo de espíritos. Porque a função do Brasil é a função, primeiro, consoladora, de receber estes espíritos que faliram, sofredores, consolá-los e regenerá-los. Esta é a missão do Brasil.
Esta é a missão da pátria do Evangelho. Não vai ser um mar de rosas, não é uma festa neste momento. Materialmente, nós sabemos, sim, que o Brasil já recebeu nos últimos tempos refugiados, pessoas de todas as naturezas, de todos os países. Mas a maior função dele é essa função espiritual. Então, neste sentido, nós podemos dizer, sim, que o Brasil já é a pátria do Evangelho. Um dia se tornará uma pátria feliz. Mas, no momento, o Evangelho está aqui para os doentes e não para os sãos. É por isso que o Brasil é a pátria do Evangelho. E nós temos exemplos de espíritos que vieram já lá nos primeiros momentos do Brasil em que ele foi descoberto. Um grande exemplo de um espírito que ele mesmo pediu para encarnar no planeta, aqui, né, no nosso Brasil, nos primórdios da descoberta do nosso querido Brasil. E ele mesmo diz que estava cansado da sua condição de mando e das dominações. Então ele resolveu seguir o exemplo da sua amada esposa nos primeiros tempos. E ele encarnou aqui no nosso país como Padre Manuel da Nóbrega. Quem é o Padre Manuel da Nóbrega? Emmanuel. Esse espírito que conseguiu, então, né, se depurar, conseguiu eliminar ainda, né, alguns resquícios que estavam dentro dele. E ele, então, faz parte da pleiade de espíritos, que inclusive não é coordenam e nos orientam na codificação espírita. E tantos outros espíritos também, que nós poderíamos citar aqui, não é? Que são esses irmãos que sustentam o nosso país. É uma pleiade de espíritos que estão sustentando este país tão querido e que muitas vezes é tão desprezado por nós. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: mas se já fosse lá no outro país, já teriam feito e acontecido, tirado uma bomba aqui e ali. Os espíritos que aqui vieram não vieram com esta proposta. Viemos todos para nos melhorar. Viemos todos seguindo essa bandeira de Deus, Cristo e caridade. E nós espíritas, conscientes mais uma vez, por estarmos aqui neste planetinha Terra e neste país, o Brasil, a pátria do Evangelho, vejamos, meus irmãos, quanta responsabilidade. Então, sim, estamos, graças a Deus, na pátria do Evangelho. Obrigada, irmã, por essa explanação, por nos trazer tanto. Nossa, eu me emocionei com essa história belíssima, né, de Ismael conversando com Jesus. E fazer o convite aos irmãos, né, que ergamos essa bandeira, né? Essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. E mais um convite a todos também, né? Podermos realizar em nossos lares o Evangelho no lar. Buscamos na literatura espírita o consolo, o esclarecimento. E mais uma vez aqui quero agradecer a todos os ouvintes que aqui estão, agradecer a nossa irmã Rosângela por essa explanação belíssima. Então, vou convidar a todos para fazer a nossa prece de encerramento. Então, elevamos o nosso pensamento em gratidão a Deus, a Jesus, por tudo que nos dá, Senhor, pela vida, por esse país tão enriquecedor, com tantas histórias, e que possamos aqui, Pai, nos unir em pensamento de bom ânimo, de otimismo, rogando
aos queridos irmãos benfeitores, que nos fortaleça, que possamos aqui, Pai, ter a fé, a esperança, e sabemos, Senhor, que um dia tudo isso vai passar, mas que caminhamos nessa estrada com a Tua mão, nos guiando e nos fortalecendo. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui nos esclarecendo. Agradecemos a nossa irmã. Enfim, Pai, gratidão por tudo e te pedimos para encerrar o nosso evento da tarde de hoje. E que assim seja.